toca essa trilha, eu costumo acionar Luiz Fabiani, que tem um convidado especial com a gente. É isso, Fabiani? Exatamente, Milhosa. Está na linha com a gente Rosala Santoro. Ele que é conselheiro do Corinthians, foi diretor financeiro do Timão entre janeiro e junho de 2024, mas segue sendo uma figura que atrai muito interesse no Parque São Jorge, um cara que costuma ter opiniões contundentes a respeito do momento financeiro do Corinthians, político do Corinthians também, e que nessa semana foi alvo, mais especificamente hoje pela manhã, de uma declaração do presidente André Sanches, numa tentativa de se explicar a respeito daqueles gastos pessoais na fatura do cartão corporativo. A gente tem essa declaração do André Sanches aí para ouvir e até mesmo para embasar o nosso ouvinte que quer saber exatamente o que veio da boca do presidente alvinegro. Pois bem, ele cita o Rosala Santoro e no instante, daqui a pouco, a gente traz para vocês essa declaração do Andrés. Queria antes de tudo dar boa noite pro Rosala. Rosala, um abraço para você, obrigado por topar falar com a Rádio Bandeirantes e também, claro, como você recebeu essa declaração do ex-presidente André Sanches. Boa noite. O Rosala, a gente está estabilizando o sinal dele aqui, daqui a pouco ele vem a falar conosco. Lembrando, ele foi diretor financeiro do Corinthians na primeira parte da gestão Augusto Melo. Então é uma figura que, de certa forma, participou e esteve como avalista em algumas situações envolvendo o antigo mandato. E é um cara muito citado para potencialmente ser candidato à presidência do Corinthians. Lembrando que em 9 de agosto votam os sócios do Corinthians na Assembleia Geral, que vai definir a destituição ou não do presidente Augusto Melo. E caso ele seja destituído, novas eleições serão abertas para quem irá assumir esse restinho de mandato, 1 ano e meio que tem pela frente. Rosala, já tá ok por aí? Rosala? Tô te ouvindo, Fabiani. Boa, Rosala, boa noite pra você. Obrigado por falar com a Rádio Bandeirantes e também, já de cara, pra gente começar daquele jeito, como você recebeu essas declarações do ex-presidente André Sanches mais cedo? Boa noite, Fabiani. Boa noite, Migliozzi. Obrigado pelo convite. Cara, eu recebi com surpresa, né? De fato, eu não entendi por que ele quis me puxar para essa história, né? Acho que isso é uma discussão entre ele e a atual gestão e, de alguma forma, ele entendeu que eu tenho alguma responsabilidade sobre isso, ironizou a minha atuação e, de maneira gratuita, vem dizer que eu estou investigando sobre ele. Não tenho essa pauta. Rosala, ele cita exatamente nesse cunho de investigação. Vamos ouvir primeiro o que disse o André Sanches, só para a gente embasar o nosso ouvinte no que foi esse episódio. Vamos lá. Vasculharam todas as minhas contas, todas as minhas administrações, tudo. Vasculharam tudo. Até fatura de cartão de crédito. É isso aí. E hoje foi confirmado. Que era verdadeiro aquele cartão. Eu usei pessoal R$9.000. Que eu estava no final de ano, eu tenho conta no Santander, os cartões são iguais, e por um engano, tinha talvez bebido um pouquinho a mais, eu usei o cartão errado. Falha do financeiro na época não ter cobrado, e eu estou agora pagando, já estou repondo o dinheiro no Corinthians. Mas é R$9.000. Era só R$9.000 essa fatura? A fatura é de R$300.000, né? O gasto que não era para ter sido é só de R$9.000. O resto era futebol, um monte de coisa lá do futebol, porque é o mesmo cartão. Era o gasto do hotel, é isso? Foi isso? Não, eu paguei um jantar e um passeio lá em Pipa, no Rio Grande do Norte. R$9.000, presidente. R$9.000. E vou ter que repor o Corinthians agora. Não tem problema nenhum, não, mas pra você ver, vasculharam tudo, acharam isso. Vai pagar à vista? E eu só, à vista. Eu só não falei nada antes, porque o clube estava procurando confirmar se era verdadeiro ou não. Mas você já sabia? Não sabia, eu não lembrava. Isso foi em 2020, 2019, sei lá. Não lembrava. Então tá, que a justiça seja feita então, né? Isso. É só isso? É só isso. O Santo Rosalá que procure mais coisa. Tá aí, essa declaração do presidente André Sanches ao portal Léo Dias. Rosala, a gente sabe que hoje você não tem mais um cargo diretivo no Corinthians, mas você segue sendo conselheiro e ainda é uma figura bastante influente nos bastidores do clube. O que você pretende, enquanto pessoa física, enquanto grupo político, você faz parte da Chapa 82, tomar de medidas internas no Corinthians, não a respeito da declaração, mas a respeito dessa fatura com gastos pessoais na conta do Corinthians? Olha, Fabiane, primeiro, acho que é importante que se diga que a fatura que eu vi, que eu recebi nas redes, por WhatsApp e tal, que foi vazada segundo
pelo que eu li no Globo, pela equipe do Augusto, ela não tinha só gastos com hotel e jantar. Ela tinha gastos com restaurante, ela tinha gastos com salão de cabeleireiro, ela tinha gasto com suplementos alimentares parcelados, ela tinha outros gastos que claramente ali denotam que o cartão corporativo era utilizado como se fosse o seu cartão do dia a dia. Você ter não é normal você dizer que se enganou, você tendo lá uma compra parcelada em 12 vezes, que aquilo está sendo debitado todo mês, uma conta da Apple, que é uma assinatura. Então, primeiro que claramente ali não foi nada pontual. Não sei se vocês acompanharam, o Movimento Corinthians Grande soltou hoje uma nota a respeito da utilização do cartão com essa mistura, né, do que é a conta do clube com o que é a conta pessoal, e a gente vai ter uma conversa para entender se há materialidade para encaminhar isso para apuração da Comissão de Ética e, eventualmente, sugerir as punições previstas no Estatuto. Rosala, tudo bem? Bruno Milhose aqui, obrigado por atender a Rádio Bandeirantes. Uma dúvida que acho que paira entre o torcedor agora, quando vê uma notícia como essa, e você como conselheiro, como alguém que entende bem dos bastidores do Corinthians, vai ajudar a sanar, como é que esse acontecimento, que data de 2020, só vem à tona agora? Como é que o Conselho não conseguiu identificar no mesmo momento? Como é que não passa por uma oficialização mensal, anual desse tipo de gasto do clube, para que a gente não tenha esse atraso? São 5 anos aí que a gente está tendo esse caso descoberto e é claro que abre portas, vai saber, para que tenham outros casos assim também. Sem dúvida, né? Eu acho que para te responder isso, Milhose, a questão é muito naquela linha do como é que a gente põe a chave depois que o ladrão entrou, né? Lógico que sem alusão nenhuma ao dito popular, estou só me preocupando com com relação ao processo em si. A questão aqui é entender que tipo de controle interno pode ser revisado em vistas a se identificar esse tipo de coisa. Mas veja, realmente, quando você fala de uma fatura que tem ali lançamentos e um total gasto na casa ali de centenas de milhares de reais, normal que você não tenha o detalhamento da fatura, a não ser num caso desse de vazamento que claramente quem vazou tinha a intenção de denunciar a má utilização. Mas, de fato, esse é o tipo de informação que não chega no Conselho. O Conselho ele lida com a totalização das despesas, né? Se você olhar ali, ele vai ter uma linha de despesas administrativas. Ele não sabe quando você vê um orçamento, uma prestação de conta, para efeito de conselho, não existe nível de detalhamento que permita que isso seja identificado no dia a dia. Para efeito de gestão do departamento financeiro, sim, é possível que você tenha uma categorização de despesas e que você tenha uma prestação de contas do tipo, olha, essas despesas no cartão corporativo, elas estão associadas a uma compra do clube, elas estão associadas a uma nota fiscal que justifica aquela despesa. E eu tenho essa relação de despesas aqui que não estão associadas a nenhum tipo de comprovante de que elas foram feitas pelo clube. E aí é uma questão de política interna, né? Se você me perguntar hoje o que é uma melhor prática disso? Eu fui executivo de grandes empresas, eu tive cartão corporativo, nunca tive do Corinthians, né? Nunca foi necessário, pelo que eu desempenhei quando eu fui diretor, que eu tivesse um cartão corporativo. E quando eu tive, eu era proibido de ter despesas pessoais no cartão corporativo. Inclusive, no Código de Ética, era passível eu poderia levar uma advertência e, numa reincidência, ser desligado por justa causa. Então, eu acho que isso é muito mais no cunho administrativo e muito menos no âmbito do Conselho. Rosala, você cita agora essa parte estatutária do Corinthians a respeito de possíveis sanções nesse caso.
O André Sanches, desde um primeiro momento, até em uma nota oficial, ele comunica anunciando que irá ressarcir o Corinthians com os custos daquela devida fatura. Você já falou que muito provavelmente existem outros gastos pessoais em outras faturas por existirem compras parceladas nessa que vazou de dezembro de 2020, até mesmo num período em que ele estava licenciado do cargo para que os vices assumissem em forma de homenagem. Para além dessa restituição do custo, que me parece ser o mínimo, né? Gastou na conta do Corinthians, que reembolse. Quais outras possíveis punições o Estatuto prevê e você, enquanto conselheiro, enquanto grupo político na 82, pretende solicitar aos respectivos órgãos do Corinthians, o Conselho Deliberativo, a Ética e também o CORE? Basicamente, aqui a gente está falando da ética, né? Acho que tem alguns passos aqui. O primeiro passo é apurar o que realmente foi utilizado de forma indevida. A gente tem que olhar tudo o que aconteceu à luz da lei do Profut, né, que era a lei que vigorava na época, junto com o Estatuto. Então, se a gente pensar em Lei Geral do Esporte, por exemplo, ela é posterior à data das despesas, mas basicamente nas duas você tem a menção a você utilizar o dinheiro do clube em proveito próprio, tem menção a você misturar o seu patrimônio com o patrimônio do clube, e tudo isso é caracterizado como uma gestão temerária. Mas qualquer coisa que eu te falar agora vai ser... vou estar atropelando o processo, porque tem uma conclusão precipitada, dado que a gente tem dados para serem analisados. Acho que não vale a pena a gente antecipar nenhum tipo de conclusão, mas quando a gente fala no que prevê a lei do Profut e no que prevê o Estatuto do Clube, a gente está falando de valores, são valores pequenos. Eu acabei de manifestar nas redes sociais dizendo exatamente que não tem corrupção pequena nem corrupção grande. Comprovada a corrupção, corrupção é corrupção. Tem que ser tratada como tal. O dinheiro do clube é o dinheiro dos sócios, é o dinheiro que estaria no futebol, um dinheiro que estaria na base, um dinheiro que tem que ser tratado com muito respeito. Rosala, ainda sobre esse tema político do Corinthians, saindo um pouco dessa questão da fatura, mas querendo ou não, envolve diretamente também o ex-presidente André Sanches. Você faz parte, como a gente já citou algumas vezes nessa entrevista, da Chapa 82, o movimento Corinthians Grande, e recentemente tornou-se pública uma foto do Sérgio Alvarenga, uma das lideranças do movimento, almoçando com André Sanches, e no que se atribuiu uma reunião para estabelecimento e estreitamento de relações políticas. Enquanto membro da 82, você tem alguma repulsa a esse ato, a esse encontro do Sérgio Alvarenga com o André Sanches? E essa conversa interna que vocês têm enquanto chapa, houve alguma represália ao Sérgio nesse sentido? Olha, Fabiane, o Sérgio foi durante 4 anos diretor jurídico do Andrés. Acho que antes de tudo, você tem ali uma relação de bastante conhecimento mútuo, não sei até que ponto de amizade. Agora, nada desse relacionamento impediu o Sérgio de apoiar o Felipe Isabella contra o Andrés em 2018, nada disso impediu o Sérgio de não apoiar candidatos lançados pelo grupo do Andrés quando, nas eleições de 2020 ou 2023, e de forma muito objetiva, eu não consigo ver um cenário no qual o movimento Corinthians Grande apoiaria André Sanches ou pediria apoio para André Sanches. Esse cenário não existe. Então, o que eles conversaram ali, para mim, é de foro pessoal do Sérgio, não diz respeito ao movimento Corinthians Grande, e obviamente o Sérgio não precisa de advogado, e se ele precisasse não ia ser um engenheiro aqui que ia representá-lo, mas, cara, isso foi uma conversa dele, pessoal, isso não tem conexão nenhuma com o movimento Corinthians Grande. Boa, bom esclarecer, Rosala, até porque hoje em dia, no movimentado cenário político do Corinthians, todo tipo de notícia, enfim, gera alguma repercussão. E claro que falando de notícia, a gente teve nessa semana mais um passo
do avanço da investigação sobre o Augusto Melo, né? Foi ao Ministério Público, então a gente já tem mais um avanço nesse sentido que está abrindo caminho cada vez mais para a possibilidade de novas eleições no Corinthians com participação do Conselho. Quais estão sendo as suas movimentações nesse sentido, Rosalá, de olho nessa possibilidade cada vez mais clara? As minhas para efeito do cenário atual, primeiro lamentar o que a gente está passando. Acho que a gente tem aqui pela primeira vez que eu me lembro na história, um presidente denunciado pelo Ministério Público, que é absolutamente lamentável, que trouxe o Corinthians para as páginas policiais. O sócio tem uma Assembleia Geral para referendar a decisão do Conselho de afastamento do presidente, referendar na forma de instituição. Enquanto isso não acontecer, não existe próximo passo, né? Agora, caso o presidente afastado e agora denunciado venha a ser de forma definitiva destituído, uma coisa que eu posso adiantar para vocês é que eu não tenho pretensão nenhuma de lançar candidatura, eu pessoalmente, nesse pleito indireto no Conselho Deliberativo. Acho que não é o momento meu momento pessoal com relação ao que se apresenta politicamente no Conselho. Rosala, até para explicar para o torcedor, hoje você não é mais o diretor financeiro do Corinthians, mas ainda assim você é uma figura que é bastante ouvida internamente pelo clube. Como você explica para o torcedor hoje qual é o seu papel no Corinthians para além de conselheiro, a sua relação com a gestão interina do presidente Osmar Stabile? Muito simples. Eu tive um papel de liderança na negociação com a Liga Forte União, né, com a negociação com a Libra. Mantive relacionamento com as lideranças das duas ligas, e quando as duas ligas começam a conversar sobre uma unificação, de fato, porque enquanto elas não estão unificadas, são dois blocos comerciais, né, que uma com 9 clubes, outra com 11 da Série A, alguns outros clubes de Série B e C, e os clubes precisam ser representados nessas conversas. Então eu tenho representado o Corinthians na conversa de unificação das ligas. Eu tenho representado o Corinthians no grupo, não começou ainda os trabalhos, não começaram ainda os trabalhos, mas vou representar o Corinthians no grupo que vai tratar o fair play financeiro na CBF. E como conselheiro eu já vim acompanhando o processo do RCE, né, da centralização de execuções, e agora tenho tomado frente na questão do plano financeiro que a gente vai apresentar para a Justiça no RCE. Então, basicamente são essas frentes que eu estou atuando como voluntário, como conselheiro voluntário na gestão Osmar Stabile, e além disso, pontualmente, sou consultado sobre algumas coisas que acontecem lá, mas de forma muito pontual. Rosalá, outra situação que estava pendente, né? Não sei nem se avançou, você pode esclarecer para a gente, foi aquele ofício enviado pelo então presidente Augusto Melo pedindo a sua expulsão por conta de alguns casos, né? Ele citou ali o caso do Rojas, também reprovação de contas, alguns motivos para pedir a expulsão. Você já teve a chance de se defender nesse sentido? Isso acabou indo para frente? Houve essa discussão no Conselho? O caso do Rojas é curioso, né? Recentemente o presidente afastado disse que eu falei para ele de Profut, né? Enfim, cada hora uma história. Eu não sei, bom, enfim, eu imagino que as pessoas já tenham entendido o tamanho do filtro que tem que ser colocado nas coisas que ele fala. Mas com relação ao processo, eu tomei conhecimento pelo que foi vazado na imprensa. Eu não recebi ainda nenhuma intimação do Comitê de Ética. Tenho total tranquilidade com relação às decisões que foram tomadas pelo presidente afastado, que optou por utilizar um dinheiro que estava disponível numa sexta-feira antes do Carnaval para pagamento do atleta na quarta-feira. Ele falar que era para pagar o Profut, provavelmente ele não saiba que o Profut vence no final do mês, né? E não faria o menor sentido eu estar no dia 9 de fevereiro segurando 1.300.000 no caixa para uma despesa de 3 milhões no final do mês. Obviamente que essa despesa seria paga com receitas que iam ocorrer ao longo do mês. Então, esse é uma das
das acusações que ele faz no requerimento, a outra de ter votado contra as minhas contas, de forma muito objetiva, elas estavam absolutamente em linha com o orçamento no fechamento de maio, quando eu deixo o clube. Eu deixei o cargo de diretor financeiro no dia 7 de junho, então eu respondo ali até o fechamento de maio, e ali a gente estava com despesa dentro do orçamento, a gente estava com... E outra, é até impossível que não esteja, né? Porque não sei se vocês lembram, aquele orçamento foi aprovado na última semana de abril. Foi na mesma reunião que aprovou as contas da gestão do ano de 23. Então você não tem nem um mês que o orçamento acabou de ser aprovado, nem tinha como a gente estar descasado do orçamento. Todo o estouro de despesa em função da gestão aconteceu depois da minha saída, então não tenho receio absolutamente nenhum de ter votado contra as contas que foram apresentadas. Rosala, a última da minha parte por aqui. Recentemente você deu uma entrevista ao canal do Povo Escolhido, do Kaká Catalão, meu amigo, e você comentou que seria insustentável a situação do Corinthians caso não entrasse uma injeção de capital de fora. Isso levantou muitas dúvidas nos torcedores que acompanharam a entrevista, provavelmente entendendo que você estava falando provavelmente numa SAF, seja minoritária ou majoritária. Poderia ser um fundo imobiliário da Neoquímica Arena, a venda de cotas da Neoquímica Arena. Quando você fala em capital de fora para tornar a situação do Corinthians sustentável, que tipo de movimentação seria essa? Como isso implicaria no clube social do Corinthians? É uma SAF que você pensa, por gentileza? Tenho uma opinião, de novo, bastante pragmática a respeito. Eu não acredito que o Corinthians precise de uma SAF para ser bem administrado, e eu não acredito ainda que ela seja uma solução mágica para tudo que está acontecendo. O clube ele tem sim um problema de governança, ele tem um problema de gestão de despesas. Se vocês acompanharem o histórico, a receita do Corinthians ela cresce de forma recorrente, mas as despesas do Corinthians acompanham o crescimento de receita. Quando você fala em segurar a despesa e aumentar a receita, que foi o que eu coloquei na entrevista, é isso que o mercado conhece como uma solução orgânica para você sair do seu problema de dívida e de endividamento. O que eu tentei dizer ali foi: não existe solução orgânica para o Corinthians. Ele precisa ter, ao mesmo tempo que ele tem a manutenção das despesas e o crescimento das receitas, ao mesmo tempo ele precisa de um reperfilamento da dívida. Essa palavra é bonita, mas no caso ela é sinônimo do RCE, né? Então eu tenho ali uma dívida que está vencida, que eu parcelo ela por 6 anos, eu pagando 60% dessa dívida em 6 anos, eu posso parcelar os outros 40% por mais 4 anos, então na prática eu consigo um parcelamento da minha dívida vencida por 10 anos, e isso, atualizado a Selic, tá? E isso me faz ter tranquilidade para trabalhar sem bloqueio judicial. Quando eu falo de trazer dinheiro novo para o Corinthians, que eu chamei de capital externo, eu acho que o termo pode ter sido infeliz no sentido de parece mesmo que vem alguém de fora comprar. É mais ou menos isso, mas na prática como é que funciona? Na minha opinião, o caminho é trabalhar o fundo de investimento imobiliário, ter cotas desse fundo da Arena distribuídas para o mercado, num modelo onde a gente garanta, quando você tem parte de um ativo, de uma cota de um fundo, ele vai te dar uma rentabilidade. Essa rentabilidade deve ser abaixo do mercado, para que ela não incentive não corintianos a comprar, e ela tem que ter algum benefício associado que seja intangível, que só desperte o interesse de corintianos para adquirir aquela cota. Então, a questão é, como é que eu mantenho aquela Arena de propriedade de corintianos? O clube vai continuar majoritário, mas ele pode se capitalizar vendendo a Arena, vendendo cotas do fundo imobiliário onde está a Arena. Números grandes, a gente teve uma consultoria que há aproximadamente
2 anos ou 2 anos e meio atrás, fizeram um exercício de entender quanto vale a Arena e chegaram no número na casa de 1,2 bi. Esse número atualizado deve estar na casa de 1,5 bi. Tem N formas de fazer esse cálculo do valor da Arena que está lá dentro, mas na parte prática é o seguinte, você está falando a grosso modo, se a gente está falando de 1,5 bi, está falando que a grosso modo a gente teria capacidade de, vendendo metade das cotas do fundo da Arena, levantar alguma coisa na casa de 750 milhões e pelo menos matar o problema do financiamento do financiamento da Caixa. Boa, Rosala. Não sei se ficou claro agora. Não, deu para entender. Eu ia fazer um acréscimo. Você já esclareceu que realmente você não tem mais nenhum cargo no departamento financeiro do Corinthians? Não tenho cargo. Sim, exatamente. Mas, naturalmente, você tem opiniões, você analisa e você é um cara mais inteirado nos números do que o torcedor médio, por assim dizer. Uhum. E o clube ele se aproxima do prazo máximo para enviar o reajuste no plano de pagamento do RCE, para que seja acatado ou não pela Justiça. Você já tem alguma ideia de como vai ser formatado esse novo plano de pagamento da dívida do Corinthians? Veja, ali é muito pragmático, tá? Você tem ali um modelo que está previsto na lei do RCE, né? Ela diz o seguinte, você tem que destinar 20% do seu faturamento total para o pagamento de dívidas. Só que a fatia que o Corinthians está colocando nesse regime centralizado é na ordem de 380 milhões, vamos arredondar para 400. Então você está dizendo que 400 milhões numa dívida de 2,5 bi, vamos arredondar lá para 2.400 para ficar fácil a conta, você está dizendo o seguinte, que 1/6 desses 20% deveriam estar mês a mês destinados para o pagamento da dívida. Então, se você fizer a conta na ponta do lápis, você vai chegar em 3%, só que 3% a conta não fecha. Então, a gente vai ter que ir projetando receita, deixar alguma coisa na casa de 4% dessa receita destinada para o pagamento de dívidas e alguma coisa na casa de 5% de tudo que for receita extraordinária de venda de jogadores, de antecipação de contratos de televisão, de antecipação de material esportivo, enfim, qualquer receita extraordinária, ela vai compor esse pagamento das dívidas com 5% dela. Então, 4% da recorrente, 5% da extraordinária, isso faz um bolo de receita que deve ser destinado para os credores que estão elencados lá na RCE. Muito bem, então você ouviu Rosala Santoro, ex-diretor financeiro do Corinthians, ainda conselheiro e, de fato, um personagem ativo da política corintiana, conversando com a Rádio Bandeirantes. Rosala, muito obrigado por atender a gente aqui nesse finalzinho de sexta-feira. Eu que agradeço, gente. Obrigado pela oportunidade mais uma vez e vai Corinthians. Boa. Então, obrigado ao Rosala, que também veio aqui para esclarecer o lado dele após as acusações que ele sofreu em relação ao André Sanches. Obrigado ao Rosala. Seguimos aqui a Rádio Bandeirantes, sempre dando espaço a quem quer que seja, que esteja envolto de questões importantes do Corinthians e, claro, dos outros clubes. Fabiane? É isso aí. Muito esclarecedora a entrevista do Rosala Santoro. Legal a informação, Miliose, que ele não será candidato numa eventual eleição indireta no Corinthians, né? Sim. Muita gente tinha essa expectativa de que ele pudesse terminar esse mandato. Pelo que depende dele, realmente não será. A gente também pediu esclarecimentos a respeito da reunião do Sérgio Alvarenga com o André Sanches, o Sérgio Alvarenga que compõe o grupo político do Rosala. Enfim, muito esclarecedora. Para quem está chegando agora no YouTube, só voltar aí pelo cursor, vocês conseguem acompanhar a entrevista inteira.